Bom dia, boa tarde, boa noite. A todo momento, o senhor, a senhora, crianças, jovens, todos são muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da Educação Municipal Alegariense. Educação e alegria em tempo de pandemia. Mais uma vez, é com satisfação que recebemos a psicóloga Júlia Gonçalves para refletirmos um pouco e continuarmos as nossas conversas no quadro A Coragem de Ser Imperfeito. Júlia, hoje vamos falar sobre espiritualidade. Essa espiritualidade que é a capacidade que o indivíduo possui de perceber, de atribuir sentidos e valores mais amplos às questões existenciais. É importante ressaltarmos que nós não estamos falando sobre religião. A espiritualidade ela é mais ampla e alcança todas as crenças, todos os ritos. Júlia, fale um pouco sobre essa espiritualidade, por favor. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, com a gente, novamente conosco. Espiritualidade é um campo da nossa vida tão importante quanto a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, cognitiva. É uma área da nossa vida que ela vem como estratégia, como um facilitador para que a gente consiga superar todos os nossos conflitos, as nossas dificuldades. A espiritualidade é algo mais intrínseco, algo mais da parte interiorizada de cada um, e a gente precisa estar muito conectados conosco mesmo, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver a nossa espiritualidade. Como o Rogério disse, a gente não estamos conversando sobre religião, mas sim há uma área da nossa vida em que dá ao indivíduo a oportunidade de se conhecer e conhecer, ir para aquela área de onde vim, para onde vou, nessa busca incessante mesmo dessa essência. E essa essência ela tem que estar conectada com essa história que esse indivíduo conta da vida dele. É uma área da nossa vida que cada dia mais a gente tem que alimentá-la. E para isso precisamos nos conectar com a nossa essência, com a nossa vida, com a nossa história. É algo muito íntimo, Rogério. Júlia, e como você bem disse, a gente observa a importância dessa conexão. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, lá em 1998, incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde. Sendo assim, é possível então relacionar melhor, isso fundamenta a relação entre a nossa espiritualidade e a nossa saúde? Isso. Hoje é ciência comprovada, assim como a Organização de Saúde, na psicologia a gente entende esse indivíduo como um ser tridimensional. Ele é espírito, ele é corpo e ele é mente. E quando essas três áreas elas não estão equilibradas, o que acontece é o contrário, é o desequilíbrio. A probabilidade desse indivíduo ele ficar doente fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Então é extremamente importante que a gente caminhe nesse equilíbrio dessas três áreas, espírito, corpo e mente. A gente traz aí cabeça, mente, coração e o corpo. Então quando a gente compreende isso, essa importância, a gente dá o devido valor e a gente faz esse investimento. Então, assim, no tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de incerteza, de insegurança, de medo, é importante que a gente cuide, que a gente alimente. É importante a atividade física, Quantos e quantos estudos que comprovam, e a gente já falou disso, da necessidade do exercício físico. Porque pela liberação das substâncias acontece quando eu me exercito. Quando eu não libero essas substâncias, o que acontece? Eu vou ter que usar a medicação para poder oferecer aquilo que o meu organismo precisa. Então é importante que a gente mantenha esse equilíbrio. Júlia, eu
vou colocar mais uma questão e até peço um pouco de desculpas ao nosso público, porque hoje a gente está sendo um pouco mais técnico a princípio, mas o intuito é realmente simplificar. Sendo assim, o ser humano, como você colocou, ele é físico e psíquico. E em algumas de nossas leituras nós observamos que a neurociência, a neuropsicologia, ao mapearem o cérebro, cita possíveis inteligências. A inteligência intelectual, a inteligência emocional e também a inteligência espiritual. Você começou falando sobre equilíbrio. Se nós somos racionais, nós somos sensitivos, é preciso que a pessoa observe qual é a parte determinante e traga também o aspecto seguinte. Sim, quando a gente tem esse conhecimento, até vamos trazer outra questão tão importante quanto essas 3 dimensões, né, que a neurociência traz para nós, Rogério, é a compreensão do nosso hemisfério esquerdo, do nosso hemisfério direito. E a neurociência diz que uma das partes do nosso cérebro, ele é mais desenvolvido. Por exemplo, o meu é declaradamente o direito. Então, assim, cada aí tem as características, né? Por exemplo, o hemisfério, as pessoas que têm esse hemisfério esquerdo mais desenvolvido, ela é uma pessoa mais técnica, mais metódica, mais racional. E do lado direito, né, vem a questão da sensibilidade, do lado emocional, da criatividade, dessa área mais artística, sensitiva. Então, quando eu conheço, né, todas essas questões, qual lado do meu cérebro é mais predominante, qual dessas áreas da minha vida que está precisando de mais cuidado, a gente vai caminhando para esse equilíbrio. E aquilo que talvez que esteja menos desenvolvido, a gente vai buscando desenvolver. Aquela área da minha vida que talvez esteja um pouco mais desorganizada, eu começo a organizar, caminhando para esse equilíbrio. Claro, não é fácil, são coisas muito abstratas. Quando a gente fala de espiritualidade, o porquê muitas vezes é incômodo, é difícil. Porque não é abstrato, não é algo que a gente consegue tocar, assim como, né, na nossa saúde física, onde eu consigo nomear qual parte do meu corpo está doendo. Não, a espiritualidade, ela é algo singular, né? Ela é subjetiva, ela é abstrata, a gente não consegue tocar, mas ela é relevante, assim como a nossa saúde física. E uma complementa a outra, claro. Estamos falando sobre pensamento e é importante lembrar que esse pensamento ele deve ser sucedido por ações e são pensamentos que têm efeitos. Júlia, podemos falar um pouco sobre a lei da atração? Embora ela não seja ciência, mas ela pode caber um pouco na espiritualidade. E quando a gente fala de pensamento e ação, que devem caminhar juntos, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo, vamos lembrar também da esperança, a esperança de esperar e de esperançar. Então, a lei da atração, você bem ressaltou, Rogério, ela não é uma ciência, assim, ela é uma teoria. E então, basicamente o que é? É você mentalizar, visualizar, né? Vamos dizer assim, num campo energético, num campo cognitivo mesmo, assim, na parte da sua mente, você mentalizar isso, e com o decorrer do tempo, né, você alcance aquilo que deseja. Não é somente a gente pensar, mentalizar. Com isso, precisa ter a nossa ação. Por isso que a gente tem que ficar muito atento e não ser esponja de pegar todas as teorias e querer viver isso. A gente tem que pegar, conhecimento, mas o que é determinante é a nossa ação, é a nossa atitude. Quando a lei da atração ela vem trazer todo o seu conhecimento, toda a sua teoria para nós, eu acredito que seja no intuito de apresentar estratégias facilitadoras para a nossa vida. Porque quando você mentaliza, você visualiza as coisas, o seu comportamento passa
talvez está alinhada aos seus pensamentos. Então, por isso que talvez você pode considerá-la assim como uma estratégia para a sua vida, mas ela não é determinante. O que passa a ser determinante na nossa vida é a nossa ação, o nosso comportamento, a nossa condução das coisas que acontecem na nossa vida. Então, assim, tem várias teorias, né? Várias estratégias que facilitam a nossa vida. E a espiritualidade, a lei da atração, todas essas ciências, essas teorias, elas trazem mecanismos para que a gente facilite, a gente caminhe esse equilíbrio que a gente tanto deseja e traz aqui, né, para as pessoas estarem alertas a buscarem. Júlia, vamos destacar que uma das palavras-chave da nossa conversa de hoje é equilíbrio. Afinal, nós queremos lembrar essa importância do equilíbrio do nosso ser psíquico, do nosso ser físico, as questões táteis, a questão da espiritualidade. Pois a espiritualidade, ela ajuda o indivíduo a equilibrar a sua saúde, seja essa saúde física, saúde mental, emocional nesse momento. Isso, com certeza. Esse equilíbrio, quando a gente traz, Rogério, o nosso intuito hoje realmente é as pessoas se perguntarem, reavaliar a sua vida, reavaliar seus posicionamentos, para ver se elas estão caminhando para manter esse equilíbrio. Porque o equilíbrio é o que? É o facilitador para que a gente passe, por exemplo, nesse momento, né, que a gente está passando de pandemia, de uma forma mais saudável, sem tantos prejuízos. Hoje, vamos pensar na própria pandemia, né, no vírus. Hoje tem aí as pessoas que são zonas de risco, né, e a necessidade deles manterem esse equilíbrio, o equilíbrio da sua saúde física, o equilíbrio da sua vida espiritual, da sua vida emocional. Por quê? Porque talvez eles carregam com eles um sentimento maior de medo do que talvez aquele que não é nomeado como não está nessa zona de risco. Ou não, vai ter aquele que também, mesmo considerando ter uma boa saúde física, considerando ter uma boa resiliência, ele também carrega com ele esse sentimento do medo. E aí a necessidade de a gente fazer a manutenção desse sentimento, essa reavaliação, não é fácil, é uma busca incessante diária. Por isso que hoje a gente tem várias estratégias para manter esse equilíbrio. A prática de atividade física, a própria meditação, porque o que é meditar? É silenciar. E o silêncio é um silêncio de pensamentos, de ideias, de conversas. O que é uma insônia? Vamos pensar assim, até em algumas doenças, insônia. É um excesso de pensamento. E assim, às vezes as curas, as curas das doenças, elas são tão claras, simples, mas a desordem, o desequilíbrio é tanto que a pessoa ela não consegue acessar a essa cura. Mas para a insônia, esse excesso de pensamento, a meditação é um ótimo aliado. E muitas pessoas têm a resistência de meditar, de silenciar. É o silêncio consigo mesmo. Quantas e quantas pessoas às vezes têm a dificuldade de silenciar com o outro, que tem a necessidade de debater, de colocar a verdade ali, abro até aspas para essa palavra, mas colocar o ponto de vista. E eu vejo sim que cada vez mais a gente está precisando se silenciar consigo mesmo, para a gente colocar os pensamentos no lugar, trazer as emoções de acordo com a necessidade real de cada momento, e aí a gente conseguir equilibrar, manter aí o equilíbrio dessas áreas da nossa vida, porque a base nossa é ser humano, e com ela vem os papéis, e o equilíbrio disso tudo é essencial para que a gente viva uma vida bem. Nós encerramos esse bate-papo agradecendo a psicóloga Júlia Gonçalves. Agradecemos a todos e a todas por prestigiarem esse vídeo. Deixem seus comentários, as suas impressões e reflexões sobre o que você ouviu aqui, sobre o seu conceito, a sua percepção da espiritualidade.
Acessem, curtam, inscrevam-se, ativem o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Nossos sinceros agradecimentos, saúde e paz.